Olá a todos, hoje nós vamos conversar com a Alessandra Nilo, que coordenou a produção do relatório Luz de 2021 sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para o Brasil. Alessandra, seja bem-vinda ao Socialismo Criativo Entrevista. Eu queria começar perguntando como foi a produção desse relatório, se o governo federal parou de produzir dados sobre a população nos últimos anos. Olá, muito obrigada pelo convite para essa entrevista. Realmente foi muito difícil a coleta de dados, porque, inclusive, nós esperávamos que o censo fosse realizado em 2020. Então, existem dados que são hoje disponibilizados no Brasil que estão realmente defasados, estão atrasados, e nesses últimos 2 anos nós tivemos um processo de ataque às instâncias que garantem maior transparência, maior acesso a dados no país. Então, o que nós fizemos foi realmente trabalhar com os dados disponíveis, os dados que existiam, e buscar em outras fontes, fontes que fossem verificáveis, fontes acadêmicas, fontes que são disponibilizadas, conteúdos que são disponibilizados através do CAPES e, enfim, de outros meios, mas fontes verificáveis que pudessem nos dar dados válidos para o tipo de avaliação que nós estávamos fazendo em relação aos indicadores e às metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, nesse contexto, nós ficamos com 15 dessas 169 metas, na verdade, 168 metas, considerando que no nosso caso, uma das metas não se aplica ao Brasil. Então, dessas 168 metas que nós analisamos, 15 delas não tiveram realmente dados, isso corresponde a quase 9% das metas que nós coletamos para esse ano no relatório Luz. Você citou que uma das metas não se aplica ao Brasil. Eu queria que você falasse um pouco sobre qual é essa meta e por que ela essa realidade não se aplica ao Brasil. Porque a meta é relacionada a país subdesenvolvido e a países que não tenham saída para o mar, o que não é nosso caso. Então, as metas, elas, no geral, elas se aplicam ao Brasil, na sua grande maioria, 99% delas se aplicam ao Brasil. E o que foi feito além disso é que em 2018, 2019, o IPEA fez um trabalho também de nacionalização dessas metas, ou seja, à luz das metas dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, foram feitos ajustes em alguns indicadores para que ficasse mais adequado à realidade do Brasil, porque é isso que a ONU orienta. Você tem esse conjunto de metas que são aprovadas, e as metas, elas podem ser um pouco ajustadas para o país. O que a gente não pode mudar são os indicadores, porque realmente, senão aí a gente quebraria a nossa possibilidade de comparatibilidade entre os países. Muito bem. E das 169 metas, 92 estão em retrocesso, 27 estão estagnadas, 21 estão ameaçadas e 13 têm progresso insuficiente. Nesse cenário, quais são os elementos que você destaca? Bom, infelizmente, nós temos capítulos inteiros com metas que são de absoluto retrocesso, né? Então, o capítulo que mostra o combate à fome, o capítulo sobre pobreza, o objetivo 1 e 2, no caso, as metas de saúde retrocederam praticamente todas. Nós temos, a gente costuma dizer que, do ponto de vista do desenvolvimento sustentável, nós já vivíamos um atraso, né, mas que agora realmente nós entramos num processo de retrocesso em relação ao pouco que o país vinha conseguindo avançar. E eu acho que tanto essa volta do Brasil ao mapa da fome e o crescimento de pobreza, como a gente mostra nos ODS 1 e 2, muito relevante desse retrato que nós apresentamos, né. A política ambiental do país tem sido toda desregulamentada para promover os interesses que são contrários ao desenvolvimento sustentável, e isso afetou diretamente os ODS 13, 14 e 15. Da mesma forma, as políticas promotoras de igualdades, tanto de gênero como de raça, que sofreram absurdas revelias. Então, isso impactou diretamente o ODS 10 e o ODS 5. Do ponto de vista do Estado Democrático de Direito, você vê o desmonte completo das instituições no ODS 16.
e nós mudamos completamente a nossa política externa, no sentido de que nós deixamos de ser um país que fazia parte realmente do processo de construção de soluções junto à comunidade internacional e nos tornamos um país que vota agora com os países mais antiquados do ponto de vista das políticas em geral, mas, e isso é muito grave, nós votamos agora de forma alinhada aos países que são contrários a muitos dos direitos que nós conquistamos. Então, isso afeta diretamente o objetivo 17, que é o objetivo que trata das parcerias globais. Se você olha o relatório do começo ao fim, você observa que você tem 82% dessas metas que estão ou em retrocesso, ou em avanço insatisfatório, ou ameaçadas. Então, isso significa que o conjunto das políticas públicas do Brasil vai muito mal, e que tem retrocedido de uma forma muito grave. Você acredita que a produção do relatório influencia de alguma forma, é bem aceito pelo governo brasileiro, ou realmente não tem, assim, não é mais aceito como já foi pelos próprios governantes? Bom, nós sempre trabalhamos, esse relatório vem sendo produzido desde 2017, né, é uma série histórica que nós iniciamos, e em todos os relatórios nós apresentamos tanto os desafios como apresentamos recomendações. Infelizmente, essas recomendações elas não vêm sendo observadas pelo governo, e particularmente nesses últimos 2 anos, com o governo Bolsonaro, na verdade agora já estamos na metade do 3º ano do governo Bolsonaro, certamente imaginamos que esse relatório não vai ser bem aceito como não foi bem aceito ano passado, porque é um relatório que apresenta muitos problemas, mas é um relatório que basicamente diz ao mundo que o Brasil não só está se desalinhando da Agenda 2030 de Desenvolvimento Sustentável, como o Brasil está se desalinhando do próprio compromisso que assumiu, do seu marco jurídico legal maior, que é a Constituição Federal de 1988, porque também nós reforçamos muito isso, que esse relatório, ele representa o status e cumprimento do Brasil em relação à garantia dos direitos que foram acordadas, pautadas e aprovadas por nós com a Constituição de 88. Então, eu imagino que com a repercussão que o relatório está tendo, com o fato de que realmente todos os países, os governos no mundo inteiro, a sociedade civil, de ontem para hoje quase 1.000 pessoas já baixaram os relatórios em inglês e português, eu acredito que o governo federal, que não compactua com a nossa ideia de progressão e de proteção dos direitos, eu acredito que o governo federal não deve estar satisfeito com os resultados, pelo menos não deveria estar satisfeito com os resultados que nós estamos apresentando. E esperamos que, não estando satisfeito com esses resultados, faça algo para mudá-los, porque é esse o objetivo maior. E desses encaminhamentos que você citou aí, qual seria aquele que você destacaria para sugerir, talvez, ao presidente Jair Bolsonaro? Bom, nós chamamos muito atenção, e isso é uma recomendação recorrente ao longo do relatório Luiz, para o fim da emenda constitucional 95, porque essa emenda constitucional, que foi aprovada ainda no governo Temer, ela reduziu os investimentos públicos em áreas que são estratégicas, e é por isso que quando a Covid chega no Brasil, nós estávamos já sem condição de responder adequadamente a ela. Então, é uma emenda que retira recursos do SUS, que retira recursos da educação, que retira recursos da ciência e tecnologia. Nós temos agora um completo desmonte de toda a política de seguridade social que foi construída no país. Então, é uma emergência acabar com essa política que retira o investimento maior que nós precisamos ter e que reflete. Esses investimentos, eles refletem diretamente na qualidade de vida das pessoas. Então, é urgente acabar com a emenda constitucional 95. Uma outra recomendação, se eu posso acrescentar mais uma também, que foi também muito constante em todos os capítulos, é a volta
das comissões, dos conselhos, o refinanciamento e a reconstrução dessa política de participação social que foi completamente erodida no governo Bolsonaro. Então, chama a atenção do mundo essa medida de desconstrução das políticas e conselhos nacionais, ou esvaziamento desses conselhos a partir da retirada de orçamento para que eles funcionassem, e é claro que nesse contexto a gente tem aí, como estamos falando de Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a necessidade de retomada da Comissão Nacional dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, da CNODS, que também caiu com o revogaço de abril de 2019 e que até esse momento não voltou a funcionar. Então, realmente a imagem que o Brasil passa para o mundo é uma imagem comprovada com dados, portanto, não é só uma imagem, não é? É um diagnóstico que nós apresentamos para o mundo de um país muito afastado dessa agenda de direitos que nós conseguimos conquistar ao longo dos últimos anos, e um país com muito menor participação social, ou seja, um país onde o próprio espaço físico, espaço cívico de participação vem sendo duramente atacado pelo governo federal, assim como vem sendo atacadas as instâncias democráticas do nosso país. Nós nos encontramos numa situação de múltiplas crises e que não podia ser diferente. São crises que têm tornado muito mais difícil essa resposta à Covid-19 no Brasil. Muito bem. E também esse debate a respeito da MP 95, as questões de orçamento e as questões do desmantelamento dos conselhos remete ao Congresso Nacional. Qual seria a orientação que você pode dar para os parlamentares que são a favor dessa participação social nas decisões governamentais? Bem, eu tenho a impressão que esses e essas parlamentares que já estão trabalhando nessa agenda da participação social, eles estão realmente fazendo o máximo que podem. O que nós precisamos fazer agora é um processo de convencimento desses outros e outras parlamentares que, por diferentes razões, e algumas delas incluem interesse financeiro, acesso a emendas parlamentares, têm votado contra a participação social e têm votado contra direitos que foram adquiridos constitucionalmente. Então, é muito grave que você tenha 300 parlamentares esse ano votando projetos emergenciais que são contrários a toda a agenda de desenvolvimento sustentável e que não vão nos ajudar a sair dessa crise, muito pelo contrário, elas nos colocam e aprofundam ainda mais esse grande desafio que o Brasil já enfrentava antes da Covid-19, que é o desafio de eliminar essas imensas desigualdades que são a marca registrada do nosso país, infelizmente. Muito bem. Obrigada, Alessandra. Foi um prazer conversar com você. Até uma próxima. Muito obrigada, grata pelo espaço.